Vamos ler alternadamente. Diz assim o texto: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Podeis assentar, irmãos? Momento de dividirmos as nossas classes para a escola bíblica de hoje. E nós lembramos aos irmãos que, excepcionalmente, não teremos hoje o nosso berçário, tendo em vista que esse prédio lateral está desenergizado para que os profissionais pudessem trabalhar com segurança, e até mesmo porque o cabeamento que fazia a alimentação desse prédio estava todo deteriorado já de alguns anos. Então, por essa razão, a nossa classe de berçário hoje está suspensa, também à noite não teremos, excepcionalmente, e a classe de crianças será realizada lá no salão social, que já está arrumado, preparado para essa finalidade. Na semana que vem, se Deus quiser e permitir, já teremos de volta todas as nossas classes, inclusive já com o uso das salas,
ainda não com finalização completa, ainda vai faltar pintura, algumas outras coisas, mas a gente conta com a misericórdia do Senhor e a gente vai avançando nesse novo prédio para uma nova IPA, que é o que Deus tem certamente no seu coração para essa igreja. Vamos orar, meus irmãos, dividindo as nossas classes, vamos funcionar da mesma forma, aproveitando, não teremos a classe de adolescentes, até conversei com o nosso irmão aspirante a evangelista Murilo Paiva, tendo em vista que, pela mesma razão, sem energia, vai ficar um pouquinho calor, né, Murilo? Lá. E esse não é nem o pior, é a bagunça mesmo que está lá, por conta aí dos serviços que estão sendo feitos. Mas eu vou lembrar aqui de uma frase de um candidato, antes de ser candidato, na verdade, de outra cidade, não é daqui não. E dizia assim: é muito bom quando a gente causa transtorno para a população por estar fazendo obra. E é uma coisa boa, porque as pessoas vão vendo o avanço, a evolução, né, a melhoria sendo colocada, então, à nossa vista. E aí, daqui a pouco eu vou bolar até uma plaquinha: desculpe o transtorno, estamos em obras. Não é? Mas a gente está sempre aí, dependendo do Senhor e buscando, juntamente com o conselho da igreja e juntamente com a fidelidade dos irmãos, devolvermos ao Senhor a dignidade para o tratamento da sua obra. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar pelas classes dessa manhã na nossa escola bíblica dominical. Senhor Jesus, Tu és, Senhor, Deus sobre todas as coisas e os Teus propósitos estão além dos nossos. Por isso nós humildemente nos achegamos aos Teus pés para Te pedir, Senhor, e Te suplicar que as Tuas bênçãos e a Tua instrução esteja sobre nós. Abençoa, Senhor, a classe das crianças, que será realizada hoje nessa manhã, de uma maneira conjunta. E também, meu Pai, abençoa-nos aqui no templo, para as demais classes que aqui estarão ouvindo e aprendendo da Tua palavra. Abençoa-nos para que possamos compreender o que ela nos fala e assim, Senhor, crescermos na fé. Nosso pedido é esse, em nome e no amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Então vamos saindo as crianças para a classe com as professoras, lá para o nosso salão social. Isso. Já passamos aí também, mas a gente pede a atenção dos papais e das mamães para terem muito cuidado com as crianças. A gente tem muito material que está, às vezes, fugiu aí da nossa percepção de arrumação, é muita coisa. Então, pode ser um prego, ou então um pedaço de madeira. Fique bastante atento nesses domingos aqui onde já estamos em obra, para que não haja nenhum acidente, principalmente nessas áreas que nós isolamos com a fita. Ali na área da cantina, a área lá do pavimento superior do prédio ao lado, e também aqui atrás do nosso estacionamento. Meus irmãos, classe nossa hoje vai avançando para a lição de número 4. O texto nós já lemos agora há pouco, Romanos 5, de 1 a 21, e fala da riqueza da justificação. Alguns irmãos mandaram algumas perguntas durante a semana para mim, no WhatsApp, no privado, perguntando, né, sobre essa importância das bênçãos e quais elas seriam. E o texto nos deixa claras quais são as bênçãos decorrentes da justificação. A gente pensa muitas vezes que a justificação é uma bênção apenas relativa à eternidade, quando Deus, após nos predestinar e elegendo-nos em Cristo Jesus, nos faz justos através da reconciliação com o Senhor, nos tornando então aptos a receber a graça do Senhor pela sua própria obra. Mas não diz respeito apenas a isso. A justificação ela vai para além disso, no contexto da salvação da alma. Ela produz em nós frutos de justiça, produz em nossas vidas frutos visíveis de transformação no nosso viver. A mensagem de Romanos 5, de 1 a 11, é muito simples. Você não pode perder a sua salvação. É a mensagem que nos é apresentada no capítulo 5, nesse trecho de 1 a 11, são dois trechos que nós vamos examinar hoje, de 1 a 11 e de 12 até 21. Essa fala, que é do reverendo John MacArthur Jr., nos ilustra muito bem uma das doutrinas mais conhecidas da fé reformada, que é a perseverança dos santos. É a doutrina mais conhecida popularmente por uma vez salvo, salvo para sempre. Lá fora, para nossos irmãos que não comungam da doutrina reformada, aparenta para eles que isso é uma arrogância, uma empáfia reformada, quando na verdade é muito pelo contrário.
é uma assunção de impossibilidade que nós temos de salvar-nos a nós mesmos. Quando dizemos salvos uma vez, salvos para sempre, estamos depositando toda a nossa confiança no Senhor que nos salvou. É Ele que nos salva, é Ele que nos redime, e este Deus que nos salvou e nos lavou da nossa condição anterior, como vimos aqui nos capítulos passados da carta aos Romanos, Ele não falha, não pode salvar-te hoje e amanhã, diante do primeiro erro, riscar teu nome do livro da vida. Como vemos lá no Apocalipse, o livro da vida está selado, fechado com 7 selos. Não há a possibilidade do crente, e refazendo a frase, do verdadeiro crente, perder a sua salvação, porque quem o salva é Cristo, e Ele nos justificou de maneira definitiva e eficaz, perfeita. A justificação pela fé, meus irmãos, não é apenas um benefício eterno, não é apenas um benefício salvífico do ponto de vista espiritual, mas é também um canal prático de bênçãos duradouras para a vida do verdadeiro cristão, como nós vamos ver de maneira detalhada nesta manhã. Em Romanos 5, nós vemos a preciosa riqueza dessa bênção chamada justificação. Nos capítulos anteriores, o apóstolo Paulo nos apresentou o segredo dessa justificação, o porquê dessa justificação. Nos apresentou antes a boa notícia que vem do céu, que é o Evangelho. Nos apresentou também a nossa condição perante o Senhor, que é de estarmos caídos, perdidos em nossos pecados e totalmente distantes da graça do Senhor, não fosse a obra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E então, Ele vem nos apresentando agora bênçãos que nós recebemos ao sermos justificados pelo Senhor da seara. E a primeira realidade que o apóstolo Paulo nos apresenta está no trecho do versículo 1 até o versículo de número 11, quando ele fala dos bens dessa riqueza. Quando nós lemos, meus irmãos, Romanos 5, de 1 a 11, nós vemos que o apóstolo Paulo nos revela 7 bens que nos são concedidos através da justificação. 7 prêmios, 7 presentes que nós recebemos a partir da justificação. O primeiro deles é paz com Deus. No verso de número 1 ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo ele não fala de uma paz que será conquistada, teremos paz. Ele diz: temos paz. Mas essa paz não é uma paz qualquer, como Jesus nos demonstra em João capítulo de número 8, ao dizer-nos que Ele nos dá a sua paz, não como dá o mundo. O mundo nos dá a paz, meus irmãos, que é transitória, que é precária, temporária, mas só Jesus pode nos dar uma paz que está acima de todo entendimento. Como o próprio Paulo fala em uma de suas cartas, paz que excede todo entendimento. Paz eterna, paz com Deus. Não é paz de Deus e nem paz em Deus, mas é a paz com Deus. É muito interessante essa expressão. Temos paz com Deus. Por quê? Ele vai falar-nos isso lá no finalzinho desse capítulo, quando diz que nós éramos inimigos da graça de Deus. Estávamos em contenda com o Senhor por conta do nosso pecado, por conta da nossa desobediência deliberada. Estávamos em guerra com Deus. Mas a justificação nos produz essa primeira e maravilhosa bênção, que é estarmos em paz com o Senhor, cessando a sua perseguição ao nosso pecado, que era justa e santa nos seus desígnios. Agora Ele não passa mais a nos acompanhar com a sua ira, mas a acompanhar-nos com a sua misericórdia e graça, por conta da obra do seu Filho, que traz para nós esta paz com o Senhor. É uma mudança radical do nosso relacionamento. É uma mudança completa da nossa condição perante Deus. De inimigos fomos feitos filhos. Antes de sermos justificados, estávamos, como está lá em Colossenses 1, 21 e 22, estávamos em guerra com o Senhor.
Éramos inimigos de Deus, como está lá no Salmo 7, verso 11, alvos da sua santa ira. Mas essa paz foi obtida pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. O castigo que nos traz essa paz estava sobre ele, como está lá em Isaías, capítulo 53, verso 5. Ele é a nossa paz, como está em Efésios 2, 14 e 15. Viver em paz com Deus é uma maravilhosa bênção que está ligada diretamente à justificação. Quando somos feitos justos, como diz aqui Paulo, temos paz com Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Aos que creem, lhes é concedida essa bênção de termos paz com Deus. Segunda bênção, acesso e firmeza na graça. Nós temos acesso à graça e também nela estamos alicerçados. Verso número 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Até aí. Obtivemos acesso à graça, mas não é só isso. Você tem acesso à graça e nela se afirma. Nela afirma os teus pés, como quem pisa numa rocha, e não como quem pisa numa areia ou numa estrutura volátil. A graça de Deus, como defendem alguns cristãos, não tem sido essa graça sólida, essa graça segura, tem sido uma graça barata. Tem livros, inclusive, de autores renomados no meio reformado que são até intitulados dessa forma: graça barata, uma graça sem graça, uma graça sem fundamento, sem profundidade, uma graça rasa, superficial, de um Deus que hoje está de bem, amanhã está de mal, parece uma margarida. Deus, Ele não trabalha como trabalha o homem. Deus trabalha com decretos. Ele diz e acontece, Ele fala e ordena e vem a ocorrência. Ele não pede por favor. Deus, Ele não depende das circunstâncias. Tudo que foi criado está sob o seu governo, inclusive a salvação. E quando Ele nos concede a sua graça, nos concede também a possibilidade de, pela fé, como diz aqui Paulo, termos firmeza nessa graça. É por meio de Cristo que nós somos concedidos essa possibilidade. É Ele que abre a porta para que possamos entrar, para ter comunhão com o Senhor na nossa vida espiritual. É o que nos diz Hebreus 10, versos 19 a 25. Porque Ele é o novo e vivo caminho que nos conduz à graça do Senhor. Em Cristo é que nós temos acesso ao seu trono de graça. Paulo diz em Efésios 2,18: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Mas além de acessar a graça, de receber a graça por meio da fé, nós já vimos que o que salva não é a fé, é a graça. A fé é o instrumento que Deus usa para nos salvar, e Ele mesmo nos concede essa fé. É um dom de Deus. Mas esse acesso pela fé não é a última e maravilhosa bênção. Além de termos paz com Deus, nós temos também acesso e firmeza nessa graça, permanência nessa graça. Como diz John Stott, o crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa que uma simples aproximação com Deus ou uma audiência ocasional com o rei. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Fantástica essa ilustração que nos traz John Stott. Imagine Deus em toda a sua majestade nos concedendo acesso a Ele. É isso que a fé, que a graça faz por meio da fé em nós. Nos possibilita entrar no palácio, conversar com o rei, ter comunhão com Ele, comer na mesa dEle. Mas isso é bom? É ótimo. Mas no final do dia você tem que voltar para sua casa. Tem gente que tem um acesso com autoridades, que conversa com o prefeito, que conversa com o governador, que fala com deputados, com senadores, com gente do alto escalão do governo brasileiro. Mas no final do dia, o cara não vive do lado da autoridade. No final do dia ele volta para a realidade dele, para a casa dele. O que John Stott está dizendo aqui é que com Deus não funciona assim.
Você não entra só para uma reunião com ele e depois volta. E entra, e sai, e volta. Não é assim que funciona a justificação. Você entra e fica. A graça, ela nos traz firmeza justamente pelo fato dele não apenas nos convidar para uma reunião ocasional. Ah, pastor, eu encontro com Deus todo domingo. Que maravilha, Jesus morreu para nos conceder esse acesso. É verdade. Mas não somente isso, quando você volta para sua casa, você continua como um morador do palácio. Como alguém que mora do lado do rei, junto com ele e vive com ele. Por isso que nós não podemos perder a salvação ou cair da graça. O crente, ele vive momentos de ocaso na sua vida, alguns desertos para enfrentar. Vive momentos de provação, de dúvidas e incertezas. Isso não está sob isenção de nenhum cristão, por melhor que seja. Mas ele não jamais abnega da sua fé, jamais ele vai apostatar ou deixar ou abandonar totalmente a fé no Senhor. Paz com Deus, firmeza na graça, e também ele nos concede esperança da glória de Deus. No verso de número 2 ainda ele continua dizendo: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Antes da justificação, meus irmãos, éramos como perdidos. Nós vimos isso, não? Aqui ele menciona Efésios 2:12, mas também nós lembramos de Romanos capítulo 3, que fala de que nenhum sequer era digno do Senhor. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja só, guarde essa expressão: destituídos do quê? Da glória de Deus. Ou seja, da sua plena imagem, da sua plena semelhança. Nós, diante da herança de Adão, do pecado que nos trouxe a ira e a condenação de Deus, estávamos totalmente divorciados, da comunhão com o nosso Deus. E por isso, a nossa condição era de pecado, era de perdição, de sujeira, de lama. O profeta nos diz que somos diante aos olhos do Senhor como trapos de imundície. Muitas vezes o salmista usa expressões como para abrilhantar ou como para expressar de maneira compreensível o tamanho do resgate que Deus promoveu em nossas vidas, dizendo que Ele nos tirou de um tremedal de lama. Isso nos mostra quem éramos nós antes de Ele nos mudar, de nos transformar completamente. E só por conta dessa justificação é que nós podemos hoje ousar olhar para frente e ver que nosso futuro vai ser melhor. Porque antes, todas as nossas perspectivas eram as piores possíveis. Inferno, condenação, perdição eterna, choro e ranger de dentes. Mas com o Senhor nós temos esperança da glória eterna. A esperança, meus irmãos, é a expectativa de que o melhor vai acontecer e está por vir em Cristo. O melhor já veio, que foi a entrega do Filho em nosso favor. Mas, embora nós não possamos concordar com a enfadada teologia da prosperidade, que vai defender que aqui na terra você vai colher o melhor, materialismo puro, não é? Conduzindo os crentes a um olhar só sobre as coisas e não sobre o crescimento espiritual. Apesar disso, meus irmãos, nós não podemos esquecer que em Cristo nós temos ainda para nós reservados galardões, reservadas bênçãos eternas. Por mais que você tenha grande gratidão no seu coração pelo que Cristo já fez por nós, isso é verdadeiro e deve ser sim cultivado no seu coração, você não pode pensar que já acabou, que não tem mais nada para acontecer. Você ainda desenvolve a salvação aqui, você ainda cresce na fé, você ainda produz frutos e na eternidade haverá ainda de receber galardões, bênçãos maravilhosas, inefáveis. Tem esperança de que ainda há coisas muito boas para acontecer e só podemos ter esta esperança porque um dia fomos justificados pelo Senhor. Senão, nossa situação era aterrorizante. Essa esperança ela é descrita em 2 Tessalonicenses 2,16 como boa.
Em 1 Pedro 1,3, ela é descrita como uma esperança que é viva, ela é dinâmica, ela cresce. Ela também é dita pelo autor aos Hebreus, no capítulo 6, verso 19, como certa e firme. Ela também é abençoada, é uma esperança de bênçãos, como diz o apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 13. E finalmente, Salomão diz em Provérbios 10, 28, que é uma esperança alegre, de felicidade. Paulo fala que o alvo dessa esperança é o quê? A glória de Deus. Esperança na glória de Deus. A imagem de Deus. E com certeza, meus irmãos, como o próprio Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, Cristo foi a primícia dentre os que dormem. Um dia nós também teremos o nosso corpo totalmente transformado para sermos feitos conforme a íntegra imagem do seu Filho, glorificados, sem nenhum pecado. O pecado hoje ele tem consequências inclusive no nosso corpo. Ele tem consequências no nosso espírito, tem consequências na nossa vida. Perceba que o efeito da gravidade, as grandezas físicas, influencia-nos para um caminho de decadência. A pele vai caindo, vai enrijecendo, a gente vai murchando, até voltar ao pó, como Deus disse a Adão. Tendo em vista que veio dele, para ele voltará. Mas não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem derramar de lágrimas e nem pecado nessa nossa nova condição que temos esperança. Outra e uma quarta bênção recebida pela justificação: experimentar aflições. No verso 3 e 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Pastor, agora eu não entendi nada. Você poderia me perguntar: pastor, agora eu não entendi nada. Que bênção é essa de aflição? Como assim? Porque nós, nas nossas limitações humanas, temos uma tendência de enxergar apenas em parte. Paulo ele usa muito essa expressão na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12 e 13. Sobretudo no capítulo 13, quando fala da supremacia do dom do amor. E para isso ele diz assim: vocês estão na igreja de Corinto, eles se vangloriavam de muitos dons. Vocês querem falar em línguas, vocês querem revelações, vocês querem profecias, vocês querem coisas estáticas, muito para se amoldar ao culto grego. Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão vendo só em parte. Hoje eu vejo em parte, amanhã verei como Ele é, o Cristo perfeito. E para esse Cristo perfeito, o dom que prevalece é o amor. É o dom que prevalece sobre todos os outros. E ele fala sobre esse ver em parte e ver no todo. Paulo está ali reconhecendo a sua limitação, embora fosse um grande homem de Deus, embora fosse um dos poucos homens mencionados na Bíblia que tiveram uma visão teofânica, como Isaías teve em Isaías 6, 1 a 8, do trono da glória de Deus, como Ezequiel teve na visão, e como Paulo teve sendo levado, no corpo ou fora do corpo não se sabe, como está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Mas foi levado ao terceiro céu, vendo coisas que não é nem próprio do homem dizer. Ele não tinha nem palavras para descrever o que ele viu. Como João na ilha de Patmos. E esse homem, mesmo assim, diz: Senhor, eu não sei ver tudo. Imagine nós não sabemos ver tudo. Muitas vezes a gente pensa que Deus nos abandonou quando nos permite passar por uma provação. Mas Paulo está dizendo aqui que a justificação nos traz exatamente isso. A bênção de sermos provados. A justificação por causa de termos sido transformados, estamos agora em paz com Deus. Veja que são grandezas inversamente proporcionais. Ah, pastor, lá vem o senhor com física agora.
que são grandezas inversamente proporcionais? À medida em que você cresce de um lado, diminui do outro. Quando nós estávamos em guerra com Deus, nós estávamos em que condição com o mundo? Em paz. Mas agora, com a justificação, estamos e recebemos paz com Deus. E agora, quanto mais aumenta a nossa proximidade do Senhor, mais aumenta a nossa guerra com o mundo. Olha a lógica de Paulo. Olha a inteligência dos argumentos de Paulo. Ele está dizendo, olha só, à medida em que você tem paz com Deus, você vai ser perseguido, porque agora você está em guerra com o mundo. Você trocou de lado, você está em outro QG. Mudou a tua circunstância. E isso deve ser motivo de alegria para o cristão. Deve ser motivo de entendermos que essas tribulações produzem experiência, produzem perseverança, produzem esperança para nós. Jesus já havia nos advertido que nós seríamos perseguidos, odiados, como Ele foi pelo mundo que nos trata com hostilidade. Ao nos identificarmos com Cristo, ao nos parecermos com Ele, vamos atrair para nós as mesmas consequências que Ele também atraiu para com Ele. Mas tem gente que quer adorar apenas ao Cristo do Apocalipse. Quer adorar ao Cristo que com um cetro de ferro governará as nações. Ah, esse eu quero, pastor. É muito bom, eu quero ser um rei sobre a terra. Compra um adesivo e bota no carro. Eu sou filho do rei. Mas não quer botar no carro. Eu sou um discípulo do homem da cruz, do homem das dores, do servo sofredor, do Cordeiro de Deus, que foi encravado pelo teu e pelo meu pecado no madeiro. O caminho que nós temos nos disposto a seguir é o caminho que Ele já tinha nos colocado com letras altas, com advertência e sem nenhum engano para os que desejavam lhe seguir. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. O caminho do crente é um caminho de cruz. A palavra grega traduzida aqui por tribulação é tilipsis, significa pressão. Andarmos pressionados. É isso que é tribulação. Era essa palavra usada no contexto agrícola, com referência ao aperto de uma azeitona para extrair o azeite. Essa era a palavra que ele usa aqui simbolicamente para falar da vida do crente. A gente está muitas vezes, meus irmãos, com as perseguições, com as provações dessa vida, sendo esmagados, apertados, pressionados, como uma azeitona sendo espremida para se tirar o azeite. Era também o mesmo mecanismo para se extrair o suco da uva para a produção do vinho. Quando nós somos exprimidos pelas tribulações, Deus está melhorando o nosso caráter. É por isso que Paulo não chama a aflição de praga, Paulo não chama a tribulação ou as aflições de maldições, nem de castigo divino. Meus irmãos, como é bom, como é maravilhoso, meus irmãos, uma igreja que é madura e sabe que quando está sendo afligida, que quando tem provação, Deus está nos concedendo ricas oportunidades de crescer. Como é bom, meus irmãos. Isso nos traz uma segurança, uma caminhada segura ao lado do nosso Senhor. É muito difícil andarmos com o Senhor pensando que Ele só é Deus quando abre as portas, ou só é Deus quando nos traz cura, ou só é Deus quando nos diz sim. Mas é libertador andar ao lado de um Deus que ao fechar a porta recebe o nosso louvor. Quando diz não, recebe a nossa adoração. E quando não atende os nossos pedidos, recebe também as nossas graças. Experimentar aflições é bênção. Outra bênção que nós recebemos, a posse do amor
de Deus, nós somos portadores desse amor. No verso 5 ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele nos dá o seu amor de maneira visível. Paulo diz que a esperança não nos decepciona, porque você pode, veja como é que está a ordem das ideias. Você tem paz com Deus, essa paz te traz firmeza, e com isso você tem expectativa, esperança de uma renovação da glória de Deus na tua vida para o futuro. Mas diante disso você vai experimentar aflições. E isso produz em nós perseverança, que produz experiência, que produz esperança. Mas essa esperança, ela não é uma esperança vã, baseada em coisas passageiras. É baseada na evidência do derramamento do amor de Deus em nós por meio do Espírito. E isso é uma produção do processo da justificação. Você quer uma prova maior de amor que esta? Ele ter dado seu Filho unigênito por alguém como nós. Como uma música que eu tenho uma admiração muito grande do Estênio Márcios. Ele diz assim: alguém como eu. Muito linda essa música. Se você puder, escute, fica a referência, anote aí, procure depois. Alguém como eu, do Estênio Márcios. Ele diz assim, ele poeticamente fala de um encontro que ele teve com o mestre. E como se fosse no último dia dele antes de ir para a cruz, ele vai falando, né? Entra, mestre, descansa um pouco. Está sedento, estás cansado e rouco, como ele tendo vindo de pregar para multidões, cansado de curar, de libertar, e entrou na casa dele para descansar um pouquinho, né? E ele diz: estás decidido, não te detenho. Vais correndo até chegar ao lenho, dizendo do Senhor que tinha um compromisso, tinha um propósito na sua obra aqui na terra, que era se dar em nosso favor na cruz do Calvário. Microfone aqui para o nosso irmão presbítero Santos. Quando chega até ele, nós vemos, meus irmãos, que esse amor é revelado exatamente como ele vai nos dizer depois aqui, pelo fato de Cristo ter nos salvado quando ainda éramos pecadores. Pode falar, meu irmão. Pastor, para os nossos momentos de aflição, Paulo, ele nos conforta com um versículo muito importante, quando no capítulo 8 e o versículo 18, ele fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, nós passamos por todos esses sofrimentos aqui, mas temos a garantia dada por Deus que um dia tudo passa. Muito bem lembrado. Eu digo que é pobre, é muito pobre, espiritualmente falando, o crente que tem uma fé que se limita apenas à presente vida, a receber bênçãos aqui, a receber reconhecimentos de homens, mas é rica de outra forma a fé do crente que se alicerça na Nova Jerusalém, que vive aqui certo de que aqui vai enfrentar agruras, dificuldades, perdas, luto, mas que terá bênçãos intermináveis e eternas ao lado do seu mestre. Você tem que dormir e acordar todo dia com isso no teu coração, porque é para lá que você vai, para o céu, lindo céu, como dizia aquele hino antigo. Então, meus irmãos, esse amor é derramado para nós, e como nós podemos ter certeza disso? Paulo responde de duas maneiras. Primeiro, porque o Espírito Santo nos foi outorgado no dia da conversão. No dia em que Ele te chamou de maneira eficaz e disse: você é meu, vem. E antes disso Ele nos vivificou para que ouvíssemos a sua voz, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nesse dia Ele nos deu o seu Espírito, e nesse dia nós fomos batizados por Ele. Pastor, mas eu ainda estou no processo de ser recebido na igreja. O batismo aqui é um selo externo. O principal é o interno. Esse é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Não é manifestações de dons. O dom, ele é uma consequência lógica de alguém que é integrado no reino. Porque o dom, ele serve e é uma capacidade que o Espírito Santo nos dá para serviço. Para
progresso da sua obra na terra. Entretanto, o verdadeiro batismo do Espírito Santo não é falar em outras línguas. O verdadeiro batismo do Espírito Santo é mudança de caráter. É mudança da nossa condição perante o Senhor. E é Ele que nos concede esse amor, mostrando-nos que Deus habita conosco e nós somos feitos santuários do Espírito Santo. Segunda evidência dessa posse do amor é que o Espírito Santo que habita em nós, que nos foi dado no dia da conversão, derrama o seu amor em nosso coração. E assim você pode saber que Deus te ama, e assim você é capacitado para amar de verdade, e sem fingimento, sem hipocrisia, pelo poder do Espírito. Meus irmãos, o amor do homem sem Cristo é um amor fingido hipócrita, um amor interessado, um amor de conveniências. Como na música popular brasileira, aquela reconhecida música diz: eu tomei uma decisão, agora eu só vou gostar de quem gosta de mim. Mas Jesus vai muito além. O amor de Deus, ele supera a inimizade, ele derruba o muro que nos separa. Ele nos faz entender que nós temos uma responsabilidade até para com os que nos perseguem, até para com os nossos inimigos. É esse amor que é um produto da justificação que nos faz novas criaturas. A sexta bênção que nós recebemos é a salvação da ira vindoura. Se fizéssemos uma enquete antes de começar, talvez muitas pessoas citariam essa como a primeira. Mas Paulo vai trabalhando de uma forma a nos apresentar que a salvação ela nos é outorgada pela justificação, com toda certeza, mas não isoladamente. Ela está num conjunto de outras bênçãos, bens dessa riqueza chamada justificação. Vamos ver os versos de 6 a 9, ele diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui? Eu já ouvi alguém falar assim: será que não está errado aqui na Bíblia? Não é por um injusto? Não, é por um justo. Alguém se ofereceria para morrer por uma pessoa do bem? Do bem. Ele começa com o fácil para mostrar o impossível. Nem pelo bom você morreria, quiçá pelo que é injusto. De repente você tem um amigo que você frequenta a casa, que você almoça e janta junto algumas vezes no ano, que você dá presentes, que você não esquece o aniversário, que você ora com essa pessoa, mas se você tiver que dar sua vida por ela, você, me desculpe, eu amo muito você, mas aí já passou do limite. Imagine um assassino, imagine o pior condenado, delinquente. Pois Paulo está usando esse jogo de palavras para dizer isto: o amor dele é muito mais incondicional do que possamos imaginar, porque ele te resgatou quando você estava em trevas, afundado na lama do pecado. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por ímpios. Ele não morreu por justos. Ele nos salvou quando éramos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém até se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. A salvação da ira vindoura para Paulo é algo inalterável, não pode ser mexido, exatamente pelo preço que foi pago. Se ele foi resgatar um ímpio do inferno, dando seu filho por ele, derramando o sangue dele em nosso favor, como é que ele não vai nos salvar? Fez isso para quê? Qual é o propósito de Deus nisto? Está dizendo aqui para a igreja de Roma, está dizendo para nós aqui na EPA. A justificação gera-nos a salvação. Tenha certeza disso. Tenha convicção disso. A ira de Deus que se revela no presente contra toda impiedade e perversão, que era a nossa condição antes dele, contra incrédulos e contra aqueles que se opõem ao Evangelho, ela não está mais pairando sobre nós, sobre a sua igreja, sobre os eleitos de Deus. Porque a justificação pelo sangue de Cristo nos livrou e nos livrará da ira de Deus. Nos livrou no tempo presente, é o já e o ainda não.
Nos livrou agora porque agora já não estamos mais caminhando com alvo nas nossas costas em relação à ira santa e justa de Deus. Já nos livrou. Nenhuma condenação há. Mas também nos livrará daquela condenação cabal, a segunda morte, que não passaremos em nome de Jesus, porque estamos nele, passaremos da morte para a vida, porque aquele que crê em Cristo ressuscitará com ele para a vida eterna. E a última bênção citada aqui por Paulo está nos versos 10 e 11, que é a reconciliação com Deus. É o sétimo benefício. Os versos 10 e 11 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Um marido, quando faz algo que chateia a sua esposa, ou vice-versa, a esposa quando faz algo que chateia o seu esposo, ou um amigo, quando age de uma certa forma que desagrada o seu amigo, gera uma interrupção daquela plenitude do relacionamento, do ânimo de encontrar a pessoa já fica mais ressabiada. Isso faz parte de todos os relacionamentos humanos. Mas olha, não tem coisa melhor do que a reconciliação. Ou coisa boa, não é? Quando o marido vai lá e providencia aquele buquê de flores, um chocolate. Marcelino já fez isso umas 2 vezes essa semana, eu acho, que ele está rindo ali. Eu já fiz muitas vezes, não é? Porque para desagradar a mulher também não é muito difícil, né? Basta dizer que daqui a pouco eu vou lavar a louça, e não lavou, já era. Brincadeiras à parte, mas a gente sabe, meus irmãos, que a reconciliação é tão gostoso, é tão maravilhoso. Nas relações humanas já é assim. Imagine você na nossa relação com o Senhor. Paulo está falando aqui de uma resposta, de uma solução. Jesus não trouxe para Deus para aplacar a sua ira um buquê de flores com chocolate, não. Ele não trouxe para ele, quem sabe, um convite para um churrasco, para um jantar, que é o que amigos às vezes fazem, ou então um bate-papo para colocar tudo em panos limpos e resolver a situação, bandeira branca. Foi muito mais do que isso. Ele deu sua própria vida em nosso favor. Ele se entregou, deu-se no madeiro para nos resgatar. E essa reconciliação, ela não dá e passa. Você vai comprar o chocolate para a mulher, ou a esposa vai preparar aquele jantar maravilhoso para o seu esposo para recebê-lo, não é? Ou outra coisa, comprar um presente, um perfume diferenciado para ele, para acabar com a chateação, com aquele mal-entendido. Mas depois vai ter outras ocorrências. Com Deus, esta reconciliação é perene e ela é produto da justificação. O sétimo benefício que nos traz a justificação é a reconciliação. Ela foi predita pelo profeta em Isaías 53:5. Ela foi proclamada pelos anjos em Lucas 2:14. Deus a realiza por meio de Cristo em favor dos homens. Reconciliar, meus irmãos, é quitar o débito que tínhamos com Deus, ou seja, apagar o escrito de dívida. Ele rasgou. Não tem mais nada que nos deixe distantes da obra de Deus. Não porque você tenha feito alguma coisa para merecer isso, mas porque Ele, e somente Ele, conquistou esse direito para você e para mim. Microfone para o nosso irmão Max Cordeiro. Pastor, como é importante, né, te aprender a questão da reconciliação com o Senhor. E quebra, né, aquele entendimento de que sempre... a gente vê muito até em show de televisão, essas coisas, aquela questão da pessoa que se afastou do caminho do Senhor, aí é feito eu entendo como uma certa dramaturgia, né, vem aqui à frente, né, como se fosse um receber novamente, né, como se tivesse perdido aquele desvínculo, né, com o Senhor.
Então, na verdade, esse tipo de situação reforça, né, como se o cristão tivesse hoje em comunhão com o Senhor, reconciliação, né? Aí ele perdeu, aí tem que ficar indo e voltando, tem que de novo declarar umas palavras, eu aceito, tudo. Então quebra quando está faltando de fato o entendimento sólido da graça do Senhor sobre a vida do cristão, que faz com que ele caminhe nessa firmeza, né, de fé com o Senhor, seguro da sua justificação de fato com Deus. Então acho que é importante te aprender a questão da reconciliação com Deus, que faz com que a gente não fique nessa visão turva, né, de que uma hora tá, uma hora não tá, uma hora o Senhor é como se fosse a gente, né? A gente imagina um relacionamento com Deus como se fosse com o nosso irmão. Uma hora a gente se chateia, não quer falar, fica de lado, né? Não quer falar, e depois volta novamente. Então a gente compara o relacionamento nosso com Deus divino com esse nosso. Então é importante se firmar nesse entendimento sobre reconciliação com Deus. Agora deixa eu esclarecer uma coisa importante. O relacionamento com Deus, ele tem duas vias. Pense você numa cruz. Ele tem duas vias. Ele é, primeiro, ver. Ele é primeiro vertical. Relacionamento nosso com Deus. Nisso, Max, se aplica perfeitamente o que você falou. Ele nos reconciliou de uma vez por todas. E agora, toda vez que pecamos, temos nele advogado perante o Pai, para, confessando os nossos pecados de maneira sincera, contrita, recebermos dele a purificação do nosso mal, da nossa iniquidade. Entretanto, o que acontece quando um membro ele é colocado sob a disciplina do Senhor, porque é amado por Deus, tendo em vista que Deus corrige os filhos a quem Ele ama? E aí, você chama, por exemplo, num culto de reconciliação, irmão fulano, que estava afastado do Senhor, ele vai se reconciliar, porque o relacionamento não é só vertical, ele também é horizontal. Aquela reconciliação ali não é com Deus, você tem toda a razão, é com a igreja do Senhor. Esse é um costume desde os primeiros cristãos, para que houvesse sempre esse entendimento que o nosso relacionamento não é só assim, também é horizontal. Nós temos um compromisso uns com os outros, de nos amarmos, de servirmos e de nos comprometermos e dar suporte e consolarmos-nos uns aos outros. Por isso essa restauração, ela é muito bonita. Eu já presenciei algumas na minha trajetória de vida cristã até aqui. E é muito relevante, é muito marcante para a vida de quem está sendo restaurado, de entender que o Senhor teve misericórdia e concedeu gente para abençoar, para direcionar, para aconselhar. E a igreja entender que quando um cai, o outro levanta. Por isso é melhor serem 2 ou 3 na caminhada. Deu para esclarecer? Isso é importante também entendermos. Mas, meus irmãos, além dos bens da riqueza que vimos aí, paz com Deus, acesso e firmeza na graça, esperança da glória de Deus, aflições, posse do amor, salvação da ira vindoura, reconciliação, nós temos também um segundo ponto, que é dos versos de 12 até o verso de número 21, que é a fonte da riqueza. A justificação vem de quem e de onde? De acordo com Romanos 5, de 12 a 21, a fonte da riqueza da justificação é a graça. E para entendermos a grandeza dessa graça, Paulo faz uma comparação entre Adão e Jesus. E ele vai mostrando essa diferenciação entre um homem que trouxe, pela sua desobediência, a condenação sobre a sua descendência, e sobre um homem que também era Deus, que pela sua obediência nos traz a salvação eterna. E a primeira comparação que ele faz é da transgressão e do dom gratuito. No verso 15, ele nos diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos,
muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Existe uma consequência direta do mal. Mas é inegável na linguagem que Paulo usa aqui, que a consequência do bem ela é muito maior. Embora nem sempre seja testemunhável e visível aos olhos de todos. Adão aqui era uma representação de Cristo. Se o pecado e a morte vieram por meio dele, a vida vem por meio de Jesus Cristo. Como ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é assim o dom gratuito. O que é de graça gera muito mais lucro. É o que Paulo está dizendo aqui. Gera muito mais produto, muito mais riqueza. Porque foi dado de graça e foi dado com um fim proveitoso, que era a salvação dos eleitos. Ele compara aqui a transgressão com o dom da graça. A gente tem uma ilusória percepção de que a maldade se alastra pelo mundo como nunca antes visto e que tem um poder de repercussão muito maior do que a bondade. E de fato o mundo está jazendo no maligno, como a palavra de Deus nos adverte. Entretanto, meus irmãos, se o mal estivesse completamente no domínio das relações, nós não teríamos uma coisa chamada graça comum, que é o que preserva a humanidade, a sociedade. É porque Deus ama e permite que mesmo indiretamente os ímpios ajam com bondade para abençoar os eleitos, a igreja do Senhor e os seus filhos. Às vezes, uma pessoa de posses, de riqueza, que não teme ao Senhor, é usado por Ele para abençoar com projetos, com assistência, com donativos. Quem sabe um político que não teme ao Senhor pode ser usado por Ele também para abençoar nações. Assim foi no passado, quando Deus usou a Nabucodonosor, a Ciro, a Dario, para abençoar e libertar o seu povo. Também Deus faz uso de todos os meios à sua disposição para que a sua vontade se cumpra. Pela transgressão se gera condenação, pelo dom gratuito muito mais, vida eterna, porque de graça nos foi dado por Cristo. Ele faz também ainda, meus irmãos, um contraste entre os frutos da desobediência e os frutos da obediência. No verso 16 ele diz, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O pecado de Adão, meus irmãos, trouxe julgamento e condenação. Veja só, ele fala, por conta de um só pecado. Condenação se estendeu por toda a descendência de Adão. Agora, o dom gratuito está muito acima da obra de Adão em Cristo. Por quê? Porque não foi só um pecado. Foram muitos pecados que pelo seu ato de obediência foram redimidos, foram limpos pelo seu sangue derramado. A obediência de Cristo na cruz é uma das fontes da riqueza da justificação. Ele faz ainda um contraste entre o reino da morte e o reino da vida, no verso 17, dizendo, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A morte era a consequência premeditada da lei de Deus, dizendo ao homem. É importante que se diga isso, porque quando Deus, na viração do dia, vai ao jardim para ter encontro com Adão, ele não chama Eva. Ele chama Eva. Eva recebeu alguma instrução de Deus para não tomar da árvore? Quem recebe? Adão. E ele diz, Adão, Adão, onde estás? Por que te escondes? Mas antes tinha dito a ele, de todos os frutos das árvores comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu, como
um agente do direito, vejo claramente aqui uma tipificação. Tem um princípio do direito que é o seguinte: não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isto é, você não pode ser surpreendido, chegar lá, o Moisés está caminhando na rua, aí viu uma manguinha bem vistosa, apetitosa assim. Aí ele pegou, está na rua, pegou e puxou. Aí chega um profissional da segurança pública, um policial militar, um guarda municipal. Você está preso. Por quê? Porque é crime pegar uma manga da praça. Mas não, está escrito, não, está na minha cabeça, acabei de inventar agora. Não existe isso. Tem que estar na lei. Deus falou antes. Ele deu o aviso. A lei é essa. Não coma. Não tem pena também sem prévia combinação legal. Ou seja, a morte dele seria injusta se Deus não tivesse o avisado. E ele disse: qual é o crime? Qual é a desobediência? O que eu estou te proibindo de fazer? Comer da árvore. Se comer, vai acontecer o quê? Morte. Pela desobediência de um, vem para nós a consequência da morte, o reino da morte. Porque, meus irmãos, a lei veio da parte de Deus para apontar para o seu caráter. Ela não servia para salvar o seu povo. Você não tinha condições de cumprir todos os mandamentos. E por mais que se esforçasse, ela sempre gritava aos ouvidos do povo de Israel: você não pode, você não consegue. E o resultado disso era a morte. Pelo pecado de Adão, a morte reinou na circunstância humana. Mas em Jesus Cristo nós entramos na vida eterna pela sua obediência. E entramos no reino da vida, não mais no reino da morte. A morte para nós é um detalhe agora, porque nós temos a certeza de que viveremos com Ele por toda a eternidade. Ele faz o contraste ainda, meus irmãos, de um ato de pecado e um ato de justiça. Versos 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Cristo, ele frequentemente é mal interpretado por pessoas que não têm o entendimento correto das Sagradas Escrituras. Eu já ouvi gente dizer, eu ouço frequentemente pessoas dizerem isso. Eu digo: meu irmão, você tem que agir assim. Minha irmã, você tem que se comportar dessa forma. É assim que Jesus nos ensina a fazer. E muitas vezes eu já ouvi: ah, pastor, mas Jesus também, né? Para ele foi fácil. É isso que a Bíblia diz? Para Jesus foi fácil? Tem uma doutrina no meio reformado que fala da impecabilidade de Cristo. Alguns teólogos defendem que lá em Mateus capítulo 4, quando ele é levado ao deserto pelo Espírito, lá passa 40 dias e 40 noites e é tentado por Satanás, alguns teólogos dizem que era impossível ele pecar. Mas há uma outra camada de teólogos, das quais eu me filio, que diz: não, era possível sim. Mas ele decidiu não pecar. A impecabilidade de Cristo não está no âmbito das possibilidades, está no âmbito do que foi concretizado. A obediência do Filho. Ele poderia sim ter pecado, porque senão a tentação seria de faz de conta. Se não houvesse essa potência, essa possibilidade. No plano eterno é óbvio que não. Porque os planos de Deus nunca falham, e já estava na economia da Trindade que o Filho viria a ser o nosso substituto perante o Pai, para receber o castigo que era nosso. Então não teria mesmo como ele pecar de forma alguma. Mas no contexto de 100% homem da sua humanidade, ele poderia ter pecado, mas não pecou. Em tudo foi tentado, como diz o escritor aos Hebreus, mas em nada cometendo ofensa ao Pai. Foi obediente até o fim.
E o seu ato de justiça nos trouxe multiplicada bênção por um só sacrifício, e pelo seu único ato de obediência, nos traz justiça. Fonte da riqueza está sempre do lado da obra de Cristo. A fonte da condenação é do lado da obra de Adão. Pela transgressão, condenação. Pelo dom gratuito, a graça, salvação, justificação. Pela obra de Adão, desobediência e os seus frutos para nós. Pela justificação, recebemos os frutos da obediência. Em Adão, um reino de morte, de ira divina. Em Cristo, o reino da vida nos é concedido. Em Adão, um ato de pecado nos traz consequências eternas. Em Cristo, um só ato de justiça, a sua obediência total e íntegra ao Pai, nos traz a salvação e a vida eterna. E ele encerra falando da lei e da graça, nos versos 20 e 21, dizendo: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Não esqueça do que a gente tem visto aqui repetidas vezes sobre a justificação. Houve alguém na história da humanidade que foi salvo sem a justificação? Sim ou não? Não. Abraão, a gente viu na semana passada, ele foi justificado por quê? Pela fé. Davi, da mesma forma. Eles eram salvos por crer no Cristo que viria. Nós somos salvos por crermos no Cristo que já veio e que voltará para buscar a sua igreja. Mas, meus irmãos, entendendo isso, você lê de outra forma esse verso 20. Sobreveio a lei. A lei em que tempo que veio a lei? Deus deu a lei a Moisés e ao povo para remediar a ofensa, o pecado, avultasse isso. Mas olha, ele diz, mas onde abundou o pecado aonde, meus irmãos? A gente lê isso como se fosse um requisito, uma expressão da nova aliança. Paulo está falando de lá. Onde que abundou o pecado? Lá, desde lá. Ou você pensa que ele levava um carneirinho, levava um animal para ser sacrificado e imolado no templo, aí pronto, está tudo certo, não tem mais pecado. O que Paulo está dizendo aqui? Onde abundou o pecado? Desde os tempos de Israel. Superabundou a graça. Quando? Agora? É agora que superabundou a graça? Agora ela continua superabundando. Mas ela era superabundante desde lá. Porque Deus dizia o seguinte: por misericórdia do meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou aceitar esse animal. Por quê? Só como um símbolo. Porque, na verdade, o que redimia os pecados do ofertante não era a oferta, mas a sua fé no Cristo que viria. Nunca mais você vai ler isso aqui pensando que a graça superabundante é uma realidade de hoje. Ela é uma realidade de sempre. Paulo coloca no tempo e na história a obra de Deus. A lei teve como objetivo multiplicar o pecado do homem, mostrar e apontar para ele a sua incondição. Mas a graça, de outra forma, meus irmãos, é mais que suficiente. É isso que Paulo está dizendo. Ela não é só abundante, ela não é só um pouquinho maior, ela não está em pé de igualdade, ela é muito maior, ela perdeu de vista. Está com folga, está muito longe, está muito acima. Porque a lei é temporária, mas a graça é eterna. A lei conduzia à morte, a graça conduz à vida. A lei apontava a nossa total falta de condições de chegarmos a Deus. A graça nos coloca na mesa para comermos e bebermos na mesa, nas bodas do Cordeiro. A lei massacrava o nosso futuro. A graça nos apresenta esperança da glória de Deus. Contraste apresentado aqui por Paulo. Porque como o pecado reina pela morte, através da lei,
assim também reina a graça pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus. Conclusão, meus irmãos. Em síntese, Paulo nos ensina no 5º capítulo da carta aos Romanos 2 lições. Primeiro, na condição de justificados, nós temos acesso a múltiplas riquezas espirituais, e a abundância da riqueza é apresentada pelos substantivos paz com Deus, graça, esperança da glória, amor que nos é dado pelo Espírito, salvação eterna e reconciliação com Deus. São muitas bênçãos e todas elas igualmente maravilhosas para nós, produto de uma obra chamada justificação. Segunda lição que ele nos ensina no trecho de 12 até 21 do capítulo 5, Paulo nos ensina aqui que Adão, como nosso representante, trouxe pela sua desobediência a morte para toda a sua descendência, enquanto que Jesus, por sua obra de obediência, trouxe redenção a todos os que creem e são justificados nele. Nós trouxemos um gráfico para só recapitularmos aqui um pouquinho do que nós vimos nessa manhã. Em Adão, pela ofensa de um só, morreram muitos. Em Cristo, pelo dom da graça, a graça foi abundante sobre muitos. Em Adão, uma só ofensa e todos foram condenados. Porque Deus não tem tolerância com o pecado. Poxa, pastor, foi só um pecadinho. Por um só pecado, condenação para todos. Em Cristo, a graça de um só homem transcorre de muitas ofensas. Em Adão, por sua ofensa, reinou a morte sobre todos. Em Cristo, pela sua justiça, reinou a vida. Em Adão, por uma só ofensa, veio o juízo para todos. Em Cristo, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos. Em Adão, pela desobediência de um homem, todos se fizeram pecadores. Em Cristo, pela obediência dele, muitos se tornarão justos. Em Adão, pela sua ofensa, abundou o pecado. Em Cristo, pela justiça dele, superabundou a graça. Em Adão, o pecado reina pela morte. Em Cristo, a graça reina pela justiça. Martinho Lutero, um dos reformadores, diz-nos que a justificação deve ser ouvida incessantemente em nossos ouvidos, porque a fragilidade da nossa carne não nos permitirá segurá-la perfeitamente e acreditar de todo o coração. O inimigo quer o tempo todo nos afastar dessas certezas, porque elas são as que conduzem um cristianismo seguro, uma vida de seguir o Mestre, com uma fé que está alicerçada em fundamentos, e não apenas em gravetos colocados na areia. Essa é a riqueza da justificação, meus irmãos. E essas são bênçãos que nós recebemos da sua parte. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos encerrar o nosso EBD de hoje, cantando ao Senhor o hino de número 144. Nós vimos aqui que essa salvação nos traz segurança, a justificação nos faz seguros. E esse hino nos fala disso, foi separado com esse propósito. E ele nos diz: que segurança tenho em Jesus, pois nele, que nós vimos aqui, bênção da justificação, nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Vamos louvar o Senhor com alegria, este hino a Ele.